Alô? Pronto. Alô? Alô, alô? Saiu? Testa ela sair dando motivo. Esse aqui, vê se saiu o som lá. Esse aqui. Alô? Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Centro Espírita Casa do Caminho Santana dá as boas-vindas a todos os companheiros aqui presentes e aqueles companheiros também que nos assistam via internet. Então, nesse momento, vamos todos relaxando fisicamente, nos acomodando em nossos lugares, relaxando o nosso corpo físico. Nesse momento também, vamos cerrando os nossos olhos físicos, não como um dogma, mas sim como uma maneira de nos relaxarmos melhor, nos elevarmos melhor à espiritualidade maior. E com esse pensamento elevado a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, vamos agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nesta casa, nesse ambiente que já foi previamente preparado pela espiritualidade, e que assim, ao sairmos daqui, possamos nos encontrar muito melhor do que quando entramos aqui nesta casa. E ao regressarmos todos nós para os nossos lares ou para o nosso ambiente de trabalho, que possamos nos sentir muito mais tranquilos e harmonizados. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai nos fazer a palestra da tarde hoje é a dona Matilde, vai nos falar de um tema muito gostoso e interessante, que é sobre o Natal. Eu esqueci um recadinho inicialmente. Na segunda-feira, a casa vai estar fazendo uma comemoração dos 10 anos do aniversário da casa. Às 20 horas, nós vamos ter aqui uma comemoração. Vai estar presente um tenor, o Alan Viches, que também irá fazer a sua exibição, irá cantar alguma coisa para nós, para alegrar o nosso ambiente ainda mais. E no final teremos um bolinho comemorativo. Ok? Dona Matilde, por favor. É muito generoso deixar o microfone bem alto. Nós estamos sempre comemorando alguma coisa, né? Você vê que eu pus até salto, né? Mas nós não temos a pretensão de falar tudo aquilo que nós sentimos a respeito do Mestre amado Jesus, né? Mas aquilo que nós falarmos, ou melhor, conversarmos com vocês a esse respeito, eu acredito que vai aquecer um pouquinho os corações. Porque sabedores que somos de que Ele está sempre presente, é Ele que envolve todo o nosso planeta e, por conseguinte, a todos nós, com a sua aura brilhante, o seu amor infinito. Como governador da terra, se nós temos um Pai de amor, de misericórdia, se nós temos um irmão maior, que é Jesus, que nos governa com todo o seu carinho, com todo o seu amor,
que mais que nós estamos querendo? Não é? Mesmo que não tivéssemos ninguém mais, já por só isso estaríamos plenamente felizes por sermos assim reconhecidos como filhos de Deus. Principalmente numa época em que agora as atribulações avançam, como aconteceu numa certa época também, não é? Mas hoje está acontecendo uma coisa diferente. Todos os líderes das grandes nações, aqueles em cujos ombros pesa as maiores responsabilidades, começam já a compreender que o mundo realmente precisa ser renovado nos seus fundamentos. Vocês veem o que está acontecendo no mundo, não é? Esse caos todo, essa coisa que está sendo... Os tumores estão explodindo, estão pondo para fora toda a sua podridão. E isso é uma limpeza. Então, se nós atentarmos para o que está acontecendo, imagine quanto consolo nós vamos ter conosco, né? O poder que dimana das três formas mais funestas do imperialismo são o político, o religioso e o econômico. É onde os impérios que já foram derrubados e que estão sendo derrubados também dominam os outros povos mais enfraquecidos, né? Esse imperialismo todo, ele deve desaparecer para sempre do cenário terreno. Nós estamos num momento de renovação. E essa renovação, embora todo o caos que está por aí, é necessária. A humanidade, ela é uma só, ela constitui uma unidade. Ela é a grande família de Deus. Se nós fazemos parte dessa humanidade, somos todos irmãos, nós temos a força conosco, não somos rei-man, não é? Mas temos a força conosco, que é o poder de Deus. O Pai Celestial, ele não distingue raças, nações, povos, credos e nem partidos. Ele considera a todos filhos seus, mesmo aqueles que estão atrasados, não é? Como nós já estivemos e como ainda nós nos encontramos, a caminho de um aperfeiçoamento. Jesus, numa certa época, conversando com os apóstolos, ele pediu ao Pai: não rogo somente por eles, isto é, por uma facção, mas também por todos os que crerem em mim, a fim de que todos sejam apenas um, assim como o Pai é em mim, e que assim o mundo creia que tu me enviaste, porque assim como o Pai é em mim e eu sou no Pai. Por isso que ele veio para cumprir as Escrituras, para cumprir a lei, a verdadeira lei, a lei divina, a lei de amor e de perdão, como ele nos ensinou, não é? Portanto, o testemunho do Cristo é essa unidade. A confraternização dos povos será a prova provada no reino de Deus. Por isso que ele dizia: meu reino ainda não é deste mundo. Ainda agora não é, mas será um dia, não é? Antes do Império Romano vivenciar o triste episódio do seu domínio sobre os povos, Israel já havia sofrido toda a humilhação da escravização. Então, Israel vinha sendo escravizado. Após as conquistas de outros povos, Israel vinha sempre sendo escravizado. Todo o seu povo escravizado, vivendo sob o jugo de várias outras nações, não é? Por largos períodos de miséria e aflição, sempre aguardando que se cumprissem as Escrituras. Por que será que esse povo sofreu tanto? Por que será? Como mesmo Emmanuel nos diz, né, no livro A Caminho da Luz, de todos os exilados do sistema da capela,
esse que se reuniu como povo judeu, foram dos mais orgulhosos, para que eles pudessem dobrar a cerviz. Veja bem, e olha o que eles estão fazendo, né? Lá pelos idos do ano 444, antes do Cristo, Esdras, um doutor judeu, ele foi libertado da escravidão na Babilônia, juntamente com 1.775 companheiros. Retornando a Jerusalém, restabelecendo então o culto a Jeová e restaurando também as muralhas da cidade e a nacionalidade judaica. Reuniu todos os livros de Moisés, estabelecendo um estatuto das Escrituras, realizando atividades dignificadoras que deveriam servir de modelo para sempre. Infelizmente, isso não aconteceu. E durante a dominação romana, a corrupção se alastrava como uma verdadeira epidemia. Quando o Império Romano começou a sua derrocada por causa do abandono às leis morais, né? Então o povo todo foi abandonado, era completamente abandonado. Se encontrava, então, nas disputas, nas lutas, formando facções políticas, né, religiosas. E esse povo ele era perseguido pelos funcionários dos tribunais, assim como hoje, né, os fiscais dos impostos agem, né? E foi durante esse período, então, período negro da humanidade, que Jesus, cumprindo aquilo que já havia sido prenunciado, apareceu, sinalizando uma nova era de esperanças, né? Para todos os sofredores e para a transformação moral daqueles triunfadores da mentira. E foi assim que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Descendo das esferas mais iluminadas, sofrendo o martírio da flagelação na cruz, deixou seu exemplo de submissão inconteste a Deus, nosso Pai, seu Pai, numa revelação incontestável que a morte não existe. Então, é um cenário que fica registrado na nossa alma. Mas, para nós, não existe o Jesus crucificado. Existe o Jesus vivo, como Pedro mesmo disse numa certa ocasião. Porque o povo andava comentando que ele era Elias, que era João Batista, que era esse, que era aquele, um dos profetas. E ele pergunta então aos apóstolos: e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro, se adiantando, falou: tu és o Filho do Deus vivo. Ele falou: bendito és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Aí ele estava também revelando a mediunidade. O que a mediunidade pode nos trazer do conhecimento da verdade, não é? Mas o Verbo divino, nessa ocasião, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, assistimos à sua glória como unigênito do Pai. Porque para nós, ele é o unigênito mesmo, porque foi o primeiro Filho de Deus que, vindo até nós, marcou-nos com o seu exemplo, né? E ele deu a todos aqueles que acreditavam no seu nome o direito também de se tornarem filhos de Deus. Quando ele vem contrariando de alguma forma aquilo que os grandes da época proclamavam, tornando os homens todos iguais, fraternos, não é? Ele contrariou os interesses dos ricos. Por isso que ele foi. Então, eles viviam perseguindo Jesus para ver se ele caía em alguma falta e eles o pudessem condenar, né?
Então, há muito tempo, eles esperavam um Messias, mas um Messias que viesse em berço de ouro. E Jesus contrariou todos os prognósticos dos maiores, dos grandes, da mentira, da hipocrisia, né? Jesus, dessa forma, estende essa possibilidade a todos aqueles que de boa vontade o receberam. E é assim que acontece o seu nascimento no coração de todos nós, né? O menino, aquele menino que Maria enfaixou e deitou numa manjedoura, é a mesma figura desse Jesus que é força, que é vida, que é verdade, atuando no interior de cada um de nós. Imagine vocês que cena magnífica o nascimento de Jesus, quando aquela estrela, né, a estrela de Belém, assinala um grande acontecimento para a humanidade, de onde os astrônomos vindo de vários lugares da Terra, da Ásia, enfim, de vários lugares, já aguardavam a vinda de um Messias. Então, eles identificaram, através da união daqueles planetas, que houve assim uma conjunção planetária, anunciando a vinda de um Salvador. É assim que ele é considerado, um Salvador. Porque através da sua morte, ele entregou a sua vida em proveito de todos nós. E qual é o amor maior que alguém possa ter que entregar a sua vida em proveito de um filho, de um irmão, de um pai ou de uma mãe? Esse é o maior amor que pode existir. E ele deu esse exemplo, não é? E esse testemunho que ele deu jamais será apagado da nossa memória. É por isso que hoje nós queremos, então, invocar, em abono dessa verdade, dessa assertiva, o testemunho de alguns personagens do passado, que figuram como astros de primeira grandeza na esfera cristã. Então, nós vamos chamar primeiro Madalena, né? Madalena, aquela figura que recebeu uma graça tão grande. Ela jamais poderia imaginar que, ao estar frente a frente com Jesus, todos os seus conceitos seriam derrubados e ela renasceria de uma outra forma, né? Então, perguntemos a Madalena onde e quando nasceu Jesus para ela. Ela nos dirá, com certeza, que Jesus nasceu na Betânia, onde ela se encontrava e Jesus passava por ali. Certa vez em que, ouvindo a sua voz, cheia de pureza e ternura santificante, despertou-lhe a sensação de uma nova vida, com a qual até então ela jamais havia sonhado. Dali em diante, seguiu-lhe os passos humildemente, amorosamente, jamais se afastando dele. Então vocês percebem, vocês veem nos filmes, na história, que só João, como apóstolo, é que ficou junto com Maria, mas eram as mulheres que acompanhavam Jesus durante todo o seu trajeto, na sua crucificação, se fazendo presentes ali, é lógico que o coração sofrido por aquele justo que estava sendo sacrificado, né? Então, esse é o exemplo de Madalena. Ainda invocando a presença e depoimento de Pedro, o apóstolo a quem Jesus entregou, ele falou: a ti entrego as chaves do meu reino, né? Mas, vejam só, então, esse depoimento de Pedro sobre
marticínio do Senhor, com certeza ele dirá que Jesus nasceu, naquela época, no átrio do Paço de Pilatos, no mesmo instante em que o galo cantou 3 vezes. Lembra quando Jesus tenta desembainhar a espada e ele corta a orelha do soldado que havia preso Jesus? E Jesus manda que ele embainhasse a espada e cola novamente a orelha do soldado, e dizendo que aquele que fere com a espada seria ferido. Fala, mas Senhor, Pedro estava indignado com a morte e a prisão de Jesus, né? Mas Jesus tinha certeza de que a morte não existe e ele renasceria. E ele então fala para Pedro, Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, você me renunciará, você me trairá. Jamais, Senhor, jamais. Mas naquela época, naquela vez em que o galo cantou, foi o despertamento da consciência de Pedro para a verdade da vida. Em seguida, nunca mais ele vacilou ou teve medo, se tornando defensor da justiça e da verdade. Ainda indaguemos de Paulo de Tarso. Onde? Como Jesus nasceu? Ele que na ocasião ainda era Saulo, né? Ele ainda não havia se cristianizado. E era Saulo, orgulhoso. Ele responderá então que foi na estrada de Damasco, quando, fanatizado e intolerante, se viu envolto por uma intensa luz e ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que ele caiu em si, né? E foi aí que ele se conscientizou de que Jesus era real. E ele pergunta: Senhor, o que queres de mim? Olha que transformação. Daí para frente, ele afirmava: já não sou mais eu quem vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Roguemos então a João, o evangelista, né? Que ele nos diga sobre o Natal do menino, do Messias. E ele nos esclarecerá que Jesus nasceu no dia em que seu entendimento iluminado o fez saber que Deus é amor. Se vocês lerem o Evangelho de João, vocês vão entender esse amor imensurável de Jesus por todos nós, né? Ele era chamado discípulo amado. Até Zaqueu, lembram de Zaqueu, o publicano, nos testemunha o nascimento de Jesus em Jericó, numa belíssima manhã de sol, quando, ansioso por conhecer o Mestre, ele subiu num sicômoro, numa árvore, à beira do caminho por onde Jesus passava. E foi então convidado pelo Mestre a descer e hospedá-lo em sua casa. Isso foi uma das coisas que os fariseus condenaram Jesus, porque dizia que ele abrigava os publicanos, que eram tão odiados, porque eram cobradores do imposto, né? Mas acontece que naquele dia, em seu lar, entrou a salvação, né? Quando ele recebeu, que ele depois ele doa toda a metade e mais um tanto dos bens que ele havia recolhido em favor dos menos favorecidos. Por isso que a salvação estava com ele. E Tomé? Vamos lembrar de Tomé? Todos nós somos um pouco Tomé, nós queremos ver para crer, nós queremos provas, não é? Mas se elas muitas vezes estão diante de nós e não as reconhecemos,
é porque nós não temos olhos de ver nem ouvidos de ouvir, não prestamos atenção nas coisas que nos cercam, não é? Então, Tomé, esse incrédulo, se lhe perguntarmos quando e onde Jesus nasceu, ele por certo nos dirá que foi em Jerusalém, naquele memorável e inesquecível dia em que testemunhou a morte e não tinha poder sobre o Filho de Deus. E quando Jesus repetiu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quis tocar na ferida. Ainda assim, ele quis tocar realmente na ferida, porque Jesus, em perispírito, apresentava todas as marcas do seu flagelo, né? E, finalmente, nós vamos apelar para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Humildemente, ele nos responderá que Jesus nasceu no topo do Calvário, justamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilar Jesus para sempre. E ali mesmo, diante do piedoso e terno olhar de Jesus, ele esqueceu todas as misérias do mundo e antegozou as delícias do céu. Esses foram os testemunhos do passado, e que pode ser também o nosso, o do presente, em todos os nossos corações, que se transformarem pela humildade daquela manjedoura, aonde o amor da mais pura e santa de todas as mães converte em bênçãos o berço do Redentor do mundo. Se nós não confiarmos nesse amparo, nesse amor que nos mantém sustentados durante toda a nossa peregrinação aqui no palco terreno, nós realmente estaremos sozinhos. Por isso que as dores ainda nos acompanham, porque nós temos que dar esse testemunho. Nós perguntamos a nós mesmos: quando é que Jesus nasce verdadeiramente no nosso coração? Perguntem a vocês, cada um em particular, lá no silêncio do seu cantinho, na sua prece, façam uma prece. E pergunte se vocês já abrigam Jesus nos seus corações. Porque se isso acontecer, é um milagre da ressurreição. Porque Ele está sempre presente. Ele jamais nos abandona. E nós precisamos confiar nisso. Nós exigimos o amor do outro, que é semelhante a nós, cheio de defeitos, cheio de falhas, cometendo erros clamorosos. E nós queremos ser amados, sermos respeitados, não é? Nós queremos isso. Mas se nós temos alguém tão iluminado, tão superior a todos nós, porque ele jamais nasceu ou renasceu aqui na Terra, a não ser para dar o seu testemunho, o seu exemplo de fé verdadeira, de confiança. Imaginem vocês, então, se nós estamos sozinhos. Além disso, Deus determina, né, que para nos guiar durante as nossas experiências, venham os nossos protetores, são espíritos acima de nós, espíritos mais compreensivos, espíritos mais iluminados, que têm uma outra compreensão do que é a vida, a nos guiar. E muitas vezes eles balançam a cabeça diante da nossa fraqueza,
da nossa fragilidade diante das provas. Então, como uma vez nós dissemos a um filho ou uma filha, vai à luta, reergue-te e vai à luta, porque nós estamos aqui para vencer a adversidade. Não estamos aqui para sermos criaturas humilhadas, sofridas. O sofrimento só chega porque nós permitimos que ele chegue. Mas se nós nos espelharmos nesses exemplos tão dignificantes, nós vamos encontrar realmente as forças necessárias. Emmanuel diz que ainda as nossas dores são dores de luxo. E é Joana de Ângeles que nos apresenta Jesus como essa criatura iluminada que desceu das esferas mais altas, apagando um tanto a sua excelsitude para deixar um exemplo tão vivo dentro de nós. Se a morte não existe, o mal só depende de nós, não é? Nós podemos matar a morte, podemos matar qualquer mal que possa acontecer, se nós formos suficientemente fiéis a isso que estamos aprendendo. Por isso que a doutrina espírita é esse espelho de amor, é esse espelho, ela nos dá, assim, essa compreensão do que é a dor. Nós, para terminarmos, nós vamos convidar a Aparecida, que ela vai ler para todos nós uma poesia muito bonita, aliás, sobre o Natal. Você está com o microfone? Ah, eu também fico. Você pensa, eu também sou filha de Deus. Eu falo que você é pequenininha por fora, mas é grande por dentro. Você não quer. Não, não quero. Tá. Não quero. É aqui. Aqui, ó. Porque está gravando. Muita paz em todos os nossos corações. Ante a exposição maravilhosa, comovedor, os nossos corações. Vamos completar com um pequeno conto de Natal, extraído do livro Antologia Mediúnica do Natal, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tendo como autora o espírito de Francisca Clotilde. É um conto de Natal também muito bonitinho, que eu achei bastante adaptado à data que nós estamos comemorando. Então, conto de Natal. A noite é quase gelada, contudo, Mariazinha é a menina de outras noites que tosse, treme e caminha. Guinzos longe, guinzos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai. Sozinha, sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada,
Depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nu: hoje é dia de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela a chorar disse: eu penso também com saudades em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que me desse um bolo da padaria. Bolo da padaria. Depois de comer então, e a pobre sorriu contente, queria um par de sapato e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, e eu lhe digo que assim seja, você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu. Vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. E por aqui, todos nós sentimos na grandeza do amor. Ninguém está só. Todos nós somos sempre preparados. Nós é que estamos meio enjoadinhos e que não percebemos a grandeza infinita do alto, sempre nos amparando, sempre nos auxiliando, sempre doando a cada um de nós todas as bênçãos que necessitamos. Vamos embora, vamos, já vai acabar. Portanto, é Natal. Nunca nos esqueçamos. É glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. E a todos eu desejo do meu coração sincero, de um pedacinho para cada um. Que não seja só o dia de Natal, que continue transcorrendo todos os dias com o Natal, para a nossa própria redenção espiritual, para que nós possamos crescer, evoluir cada vez mais. E Deus nos abençoe a todos. E muito obrigada. Eu sei que é uma bênção aí, viu? Alguém gostaria de rapidamente fazer alguma pergunta, alguma colocação para a dona Matilda referente ao tema de hoje? Ninguém? Meu Deus. A época de Natal, assim, a gente reunia os familiares e fazer uma prece, um Pai Nosso, não importa a religião, né? Porque a gente... e lembrar que é o nascimento de Jesus, né? Como a dona Matilde falou, eu acho muito legal a gente adquirindo esse hábito simples, singelo, que traz Jesus mais perto de nós. Então, falar, pessoal, galera, vamos fazer uma prece aí, um Pai Nosso e tal. Mesmo que não seja espírita, não seja... Pode ser qualquer religião. O importante é que a gente lembre do nosso amigão, que está em todos os momentos com a gente, reúne a criançada,
né? E aí traz ele mais próximo de nós, independente só do dia de Natal, mas aproveita a época, aquele calor, né? Então aí aproveita e já joga uma sementinha, assim, que eu acho legal. A Sônia falou Obrigada. muito bem, né? A gente comemora o natalício de Jesus e esquecemos de convidar o aniversariante, né? Graças a Deus, a nossa família já age dessa forma, né? Nós sempre nos reunimos, fazemos uma prece. Então, não é só a mesa farta, não. É preciso que o coração esteja em júbilo, que esteja contente também por essa data. Jesus nasceu nessa data? Não sabemos. Nada é certo. Mas ele tem que nascer no nosso coração, isso sim. Bom, depois dessa grande exposição que a dona Matilde nos fez na tarde de hoje, nos encheu os nossos corações de alegria, é o momento de nós doarmos um pouco dessas vibrações de amor àqueles irmãos que mais necessitam. É a eles, com o nosso pensamento elevado, que nós vamos dirigir estas vibrações. Vamos vibrar para todos os lares do nosso planeta, para que nesses lares todos possam receber todas essas vibrações. Lares onde possam encontrar pessoas desajustadas, onde possam encontrar pessoas desempregadas. Vibremos também por aqueles companheiros que perambulam pelas ruas, à margem de toda a sociedade. Vibremos pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, pelos idosos nos asilos, pelos enfermos nos hospitais ou acamados nos lares. Vibremos pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as nações, pelos nossos irmãos vítimas de catástrofes, perseguições. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Finalmente, Pai, não vamos também esquecer daqueles nossos amigos e nossos parentes desencarnados, até mesmo aquele que não conhecemos nessa existência. A todos eles, o nosso amor fraternal, o nosso carinho, e nos permita, Pai, que possamos também vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Pai, pedimos licença para darmos encerrado a reunião de hoje e continuarmos na segunda fase, a aplicação dos passes. Que assim seja, graças a Deus.